E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Que bom estarmos hoje juntos mais uma vez. Sexto dia, sexto encontro, sexto movimento em direção às bênçãos de Deus. E eu quero crer que você está praticando isso diariamente e que também já está vendo os resultados da presença de Deus visitando a sua vida. Lembra de Obed-Edom? Lembra que ele recebeu a presença de Deus e cuidou dessa presença com zelo, com carinho? Essa é a proposta dos 30 dias meditando na palavra de Deus. É cuidar da presença do Senhor, que também está registrada em sua palavra e que através dessa presença a gente pode ter acesso a mais discernimento, mais sabedoria e uma vida mais plena, mais abundante. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Outras pessoas também são beneficiadas. Quando você se aplica à palavra de Deus, quando você trata bem a presença do Espírito no seu coração, pessoas que estão perto de você também notarão, perceberão e vivenciarão isso na sua vida e também na sua história. Então seja bem-vindo ao nosso encontro, continue firme, não esqueça de estar praticando aquilo que você tem aprendido nos 30 dias que estamos na leitura da palavra. Hoje nós vamos falar de Provérbios, capítulo de número 6, e nesse texto tem uma passagem bastante icônica, bastante conhecida, a passagem que fala sobre a formiga. E diante de tantos versículos que trazem tanto entendimento, tanto conhecimento, tanto aprendizado, eu quero me ater, para não cair na tentação de expandir muito o tempo do nosso encontro hoje, eu quero me ater no versículo de número 6 de Provérbios 6, para falarmos sobre esse pequeno inseto que pode trazer para nós grandes aprendizados. Aliás, daria um bom título de conversa, né? Pequenos insetos, grandes aprendizagens. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Ela junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando vai se levantar do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando mais um pouquinho, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Esse texto apresenta para nós uma única palavrinha que eu gostaria que você gravasse no seu coração: iniciativa. Compartilhe aí no chat, compartilhe com pessoas próximas a você. Iniciativa. Isto ou esta é uma palavra que separa homens e meninos, gente bem-sucedida e gente que lamenta os seus fracassos, gente que conta histórias enriquecedoras e gente que conta histórias que nunca aconteceram e lamentam a sua falta de perspectiva. Iniciativa. Essa é a palavra que nos movimenta e nos coloca em ação. Vou contar aqui uma história para você perceber de como isso é importante e como isso faz a diferença na nossa vida. Uma ilustração conta que tinha 2 sapinhos em cima de uma vitória régia dentro de um lago. Os 2 sapinhos decidiram pular sobre aquela vitória régia. E aí eu pergunto para você: quantos sapos permaneceram sobre ela? Vou repetir. Haviam 2 sapinhos sobre a vitória régia e os 2 sapinhos decidiram pular no lago. Quantos sapos sobraram? Você pode estar dizendo 0, 1, mas a verdade é que sobraram 2 sapos. Por quê? Porque eles só decidiram, eles não pularam. Entre a decisão e o pulo, nós temos a iniciativa. Tem muita gente que decidiu muita coisa na sua vida, mas não avançou. Tem gente que decidiu participar de um desafio de leitura da Bíblia de 30 dias. Só decidiu, mas até agora não tomou iniciativa. Tem gente que decidiu pedir perdão, mas até agora não pediu. Tem gente que decidiu mudar de comportamento e de hábito, mas até agora não teve iniciativa. Quantas coisas você já decidiu, mas não agiu? Quantas coisas você já tentou fazer, mas cruzou os braços esperando que as coisas acontecessem por você? Pois bem, a formiga é um ótimo exemplo registrado nas Escrituras, que se nós queremos avançar, progredir, prosperar na vida,
nós precisamos de fato de iniciativa. E não podemos usar a preguiça como uma desculpa ou um discurso para justificar a nossa falta de progresso. Por isso, eu gostaria de desafiar você a pensar agora: quantas coisas na sua vida estão sobre a mesa? Quantas coisas estão mal acabadas? Quantas coisas você começou, mas não terminou? Quantas coisas você está esperando cair do céu? Quantas coisas você está orando, pedindo para que Deus faça, quando Deus está dizendo para você: vai ter com a formiga, preguiçoso, é o seu momento, saia da cadeira, levante-se do sofá, mude a sua vida, busque a presença de Deus. Pois bem, é essa a palavra para o seu coração nesse dia. A palavra é: não adianta ficar pedindo para Deus fazer algo que é sua responsabilidade fazer. Tem muita gente que tem uma vida de oração maravilhosa, mas de pouca iniciativa. Eles pedem para Deus fazer, para Deus realizar, para Deus agir, e eu fico imaginando Deus olhando e recebendo aquela oração e dizendo: tudo bem, eu poderia até fazer tudo isso, mas você não acha que seria sua responsabilidade de fazer? Deus, mude meu casamento, mas não seria sua responsabilidade de avançar para abençoar a sua esposa, para abençoar a sua família? Deus, mude meu trabalho, mas não seria sua responsabilidade tomar atitudes para ter um ambiente mais harmonioso, menos tóxico? Deus, mude a minha vida, não seria sua responsabilidade agir para que isso acontecesse também? O Salmo de número 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu quero dar uma dica aqui para não prolongar o nosso encontro, porque aqui a conversa vai empolgando. Veja bem, Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, você depende de Deus, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, você tem que trabalhar. Então a formiga nos ensina a trabalhar, mas também a palavra de Deus nos ensina a depender. A palavra para você e para o seu coração é: trabalhe, como se tudo dependesse de você. Tenha iniciativa, mande embora essa preguiça, pare de dar desculpas, pare de dizer que é culpa do mundo e que todo mundo está contra você, está lutando contra o seu sucesso. Trabalhe, levante cedo, durma tarde, faça a sua parte, priorize as coisas importantes da sua vida. Mas em segundo lugar, ore. Ore, busque a Deus, dependa dele, tenha discernimento. Porque aqui é a chave do sucesso. Trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Essa não é a palavra minha, também não é um versículo bíblico, tá bom? É a palavra de um grande escritor americano chamado Charles Swindoll. E ele disse: o segredo do sucesso é trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Continue buscando. Desafios e mais desafios virão para buscar a presença de Deus, mas continue trabalhando firme, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Se você não madrugar, como esperar que Deus possa abençoar? Faça a sua parte, aprenda com a formiga, afaste a preguiça e deixe de ser uma pessoa apática e vitimista, dizendo: para mim não dá certo. Provérbios capítulo número 22, versículo 13 diz assim: lá fora tem um leão, diz o preguiçoso, sairei e serei comido por ele. Olha como o preguiçoso pensa: não tem como mudar a minha trajetória, é assim, ó vida, ó céus. Veja bem que esse texto mostra que muitas vezes a nossa fatalidade é fruto da nossa falta de iniciativa. Convido você a caminhar com o Senhor e pedir para Ele te colocar em movimento e aprender mais com esse pequeno inseto que traz um grande aprendizado ao nosso coração, a formiguinha. Vamos orar juntos? Convido você a fazer isso agora. Concentre seu coração nessa oração. Senhor, pedimos a Ti a bênção de termos saúde, disposição, para termos iniciativa nas decisões que já tomamos em nossa vida. Quantos projetos que não foram acabados, porque paramos no meio do caminho. Abençoe cada um desses que tem acompanhado esta série de estudos na Palavra do Senhor, para que na iniciativa de aprender de Ti, cresçam mais e mais no Senhor. E que isso também evolua e também irradie para outras áreas da vida, que nós deixemos a preguiça de lado e avancemos para coisas maiores e melhores que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.